Verdades transformadoras, além de música e videoclipes, conteúdo que te vai levar a ver a vida de outro prisma. Vem connosco! Olá a todos que nos acompanham aqui no Verdades Transformadoras. Queria agradecer a todos aqueles que têm acompanhado o nosso conteúdo. Nós vamos dar início então agora a um tema que na verdade vai ser uma série de pensamentos sobre um determinado tema. Neste momento específico, não é? Antes de mais, eu queria te convidar a clicar no like ou no dislike, dependendo daquilo que você achar do vídeo. Se achar que o conteúdo é relevante, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de acionar aí as notificações. E se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, que é para continuar a acompanhar aí o conteúdo. Sem mais delongas, vamos avançar então para o tema Verdades Transformadoras em Ação. Muito bem, então eu gostaria de falar hoje e durante as próximas 4 vezes que nós formos falar aqui no Verdades Transformadoras, nós iremos falar sobre o tema política e contrastes. Uau! Política e contrastes. Que tema relevante! O que é que será que temos para pensar sobre esse assunto? Tanta coisa a ser dita nos dias de hoje, tantas situações a serem vividas. Este período não tem sido um período fácil para ninguém, tem sido uma situação de inúmeras complicações, mas também um período de muitos desafios e de algumas oportunidades também. Então, gostaria de trazer esse conteúdo sem, de fato, ficar defendendo o lado A, o lado B, ou a postura C ou a postura D. Mas eu gostaria aqui de trazer os diversos universos ideológicos e colocá-los em contraste com aquilo que a Bíblia nos apresenta, não é? Então a ideia é essa, não é? Mas eu queria te dizer que nós temos o sistema perfeito, existe um sistema perfeito, sim. A pergunta é, ele está implantado aqui na Terra? Ou já alguém implantou esse sistema aqui? Eu queria te dizer que não. O sistema perfeito, que eu considero perfeito, e que notoriamente se faz perfeito quando nós o estudamos, é a cristocracia, ou seja, Cristo no centro e toda a justiça sendo implantada. Nós vamos falar hoje na verdade sobre os diversos temas políticos e ideológicos. Nós iremos falar sobre o socialismo, sobre o capitalismo, sobre o comunismo, sobre o anarquismo, sobre a anarquia. Nós hoje, exatamente é esse o tema que nós vamos tratar, a anarquia. As pessoas acreditam que a anarquia não é um tema relevante, simplesmente há pessoas que nem param para pensar nessa possibilidade. Mas eu respeito todos os pensamentos, apesar de não ter que concordar, não ter obrigatoriamente que concordar com eles, mas eu posso respeitá-los, não é? Não retira nada do meu pensamento eu respeitar a cabeça do outro, aquilo que o outro pensa, mesmo que eu não concorde. Em primeiro lugar, a anarquia, o que é a anarquia? Algumas pessoas assimilam a anarquia à total ausência de regras. Teoricamente, a anarquia não seria exatamente isso, não é? A anarquia seria um sistema em que acabaria essa vassalagem, da maneira que eles consideram esse domínio de uma classe social ou do poder ou do Estado, né? Que domina então aquela determinada sociedade, né? Acreditam-se como sendo as bases da anarquia a Pierre Joseph e também o próprio Karl Marx, né? Suas críticas económicas, né? Feitas aos diversos sistemas políticos implantados, ou ideias a serem colocadas em prática, né? Eles fizeram as suas críticas e as críticas foram base para o pensamento da anarquia, né? Bem, a anarquia fala sobre esse modelo. Eu não vou estar aqui aprofundando, né? Eu não vou estar trazendo isso ao pormenor, mas basicamente talvez não existiria o sistema, por exemplo, de punição que nós temos hoje, como cadeias. Os sistemas talvez não existissem, esses sistemas de aparente justiça, conforme eles o tratam, eles não existiriam para dar lugar a uma justiça verdadeira, em que as massas estariam no poder, porque afinal de contas, todos os sistemas o que eles procuram é dominar as pessoas através de algum poder. E as massas nunca estão no poder, ou seja, sempre tem uma classe dominante e uma classe dominada, de maneira que a classe dominada sempre tem que se subjugar à classe dominante.
e acabando com a classe dominante, estariam todos no mesmo patamar e não haveria mais essa coisa de classe dominante e classe a ser dominada. Essa é a ideia da anarquia. Bonito e interessante o pensamento, não deixa de ser interessante, não é? Qualquer pessoa de bem gostaria de ver todos bem equilibrados e todos sendo bem tratados e justiça estar sendo feita para com as pessoas. Em geral, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, todo tipo de pessoas vivendo a justiça. Olha que interessante. Então deixaria de haver uma classe dominante, deixaria um de se estar sobrepondo ao outro. Deixaria de haver uma classe operária e uma classe, por exemplo, que investiria, né, nesses operários, porque na anarquia acredita-se que há aqueles que exploram a mão de obra, tomando posse do trabalho do outro, do resultado do trabalho do outro e fazendo crescer lucro em cima disso. Bem, é claro que isto é uma questão muito interessante. Agora, em relação àquilo que é a realidade do ser humano, talvez isso não desse tão certo, pelo menos não segundo aquilo que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos diz que o ser humano ele está corrompido, ele está destituído da graça, o coração do homem ele é enganoso. O problema, contrastando então, colocando a ideia política de anarquia versus a ideia do cristocentrismo, né, da cristocracia, o problema é que de fato o ser humano sempre, mesmo que isso acontecesse, haveria aquele que estaria sempre tentando passar o outro para trás. E isso é algo muito bonito no campo das ideias, mas no campo da prática não funciona. Na medida em que o ser humano, ele naturalmente, a tendência dele é estar sempre querendo passar por cima do outro. Esta é a ideia da conversa que eu desejo ter com vocês nos próximos dias, em que nós vamos estar a falar sobre política versus pensamento cristocêntrico. Eu queria te dizer que não defendo nenhum lado, nenhum objetivo de ter apenas cristãos no poder ou algum outro tipo de situação, não é disso que se trata, até porque eu acredito que o sistema perfeito, aquilo que eu chamo de cristocracia, isso será implantado pelo próprio Cristo. Então, com certeza, não será implantado por qualquer um de nós. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Eu gostaria de saber o que é que você pensa deste tema. Nós analisámos isto de maneira bem superficial, mas eu gostaria de saber o que é que você pensa deste tema. Se você acha este conteúdo relevante ou o que é que você pensa sobre o assunto. Que massas sociais é que interferem neste sistema e de que maneira. Você pode deixar os comentários aí, você pode falar alguma coisa, você pode divulgar esse vídeo aqui e falar, seja você de que país for, desde que se fala a língua portuguesa, não é? Para que este assunto seja analisado, porque são assuntos pertinentes aos diversos países lusófonos. De resto, Verdades Transformadoras fica por aqui. Eu queria te dizer que certamente o sistema perfeito existe, embora não me pareça que algum sistema existente atualmente já esteja nesse caminho da perfeição. Me parecem antes pequenos fragmentos daquilo que seria uma cristocracia e fragmentos retirados talvez de algo interessante da cristocracia, mas também, infelizmente, filtradamente tem no seu meio pensamentos que nos levam ao erro. Mas diz aí o que é que você pensa. Verdades Transformadoras fica por aqui. Eu deixo aqui o meu forte abraço a todos, que Deus te abençoe e te ajude nesse período. Fica na paz e Deus abençoe.